vai ser o horário que vai poder, mas graças a Deus que estamos aqui a transmitir algo que é o que Deus coloca no meu coração durante a semana. E estamos aqui também para divulgar a rádio Evangelizando Nações, o programa Missão em Portugal, das Ilhas dos Açores. Eu estou divulgando agora para umas pessoas dos Estados Unidos, passando para eles. Eles estão aqui na ilha, mas estão para lá. Então já está sendo outro tipo de divulgação. Graças a Deus, porque está se expandindo a obra do Senhor. E é isso que o Senhor quer e é essa a sua vontade. E aqueles que quiserem acompanhar, pode entrar através da Google, rádio evangelizandonações.com.br, como também pode entrar pela YouTube e colocar também rádio e também colocar o nome do programa, que é Missões em Portugal. Nós trabalhamos com Missão em Portugal, evangelizando criança, adolescente, jovens e todas as idades. O nosso objetivo é expandir a palavra de Deus com métodos simples, fáceis de evangelismo e também com métodos simples de ensinar, que é cumprindo o ide e ensinar a todas as nações. E no evangelizar, cumprindo o ide por todo mundo e pregar o evangelho, e ide e ensinar em todas as nações, nós vamos unindo esses dois versículos, nós estamos fazendo evangelismo em missões a outros países. Graças a Deus por outros países poder estar participando. E aqueles que puderem participar, partilhando, essa que é realmente a nossa vantagem de crescermos, é quando há partilha. Ouve o vídeo e depois passa para alguém conhecido, para que outros possam passar para outros, e assim vai chegando, como diz, de casa em casa até chegar aos confins. Como eu sempre digo, como eu estou nos confins do mundo, eu estou abrangendo o mundo todo, né? Dos confins para o mundo. Então todos sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Hoje eu vou começar com um tema de ensinamento, tema que é muito nas aulas de educação moral, nas escolas, é muito debatido isto. É sobre o evolucionismo, é como as coisas se evoluíram desde a criação. Eu estava querendo falar direto sobre salvação, aí me vinha na mente, mas primeiro tem que falar sobre isso. Então, nós vamos ter um momento de oração, pedindo a Deus, eu vou ter que pegar aqui outro. E nós queremos evangelizar o mundo, mas precisamos de conhecer coisas e as pessoas devem ser preparadas com esses conhecimentos para poder saber lidar com isso quando as pessoas fazerem perguntas e uma coisas polêmicas que muita gente tem dúvida e outros não têm dúvida porque já foi, como diz, cauterizado, já estudou tanto sobre isso que se sentem que não precisa mais de saber sobre isso, mas é isso que precisa ser falado. Mas antes disso, eu tenho aqui uns pedidos de oração. Nós temos que orar, segundo Marcos 11, 22 a 24, que é sobre a oração da fé, a oração que devemos insistir, pedir, que se pedir com fé, assim o Senhor atende. Nós vamos pedir que Deus nos dê a fé para nós poder ministrarmos cura na área da saúde. Por testemunho dos profissionais evangélicos que exercem atividade no setor da saúde. Aqui mesmo no hospital e no centro de saúde, existem vários que são evangélicos, cristãos, que frequentam a igreja e trabalham na área da saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem
e outros que trabalham nessas instituições como o hospital e centros médicos. E que eles precisam de estar revestido, coberto, né, com o poder de Deus para poder precisa ser. E nós vamos orar também pela salvação de médicos e enfermeiros. Faz às vezes o papel estiverem buscando a Deus, eles vão poder cuidar melhor, vai poder dar mais além disso. Então é necessário nós estarmos cobrindo de oração. Temos que orar também pela ação de Deus no sistema de saúde em todo Portugal. Muitas pessoas dizem, não, mas aqui é muito diferente, aqui tem atendimento. Isso é pequeno, é um país pequeno, e as coisas já estão ficando parecidas com os lugares maiores, com atendimento, marcações muito alongadas, tem que esperar muito tempo, coisas que poderia ser mais rápido, que podemos ver a ação de Deus para mover isso, para trazer profissionais, pessoas assim capacitadas para ajudar. E contra a corrupção que existe no sistema de venda de medicamento. Às vezes os medicamentos são passados e não é aquilo que realmente a pessoa precisa. E que isso seja realmente corrigido, para que os governantes possam ter meio de facilitar o atendimento médico aos menos favorecidos. Às vezes os menos favorecidos precisam de esperar muito mais do que os outros, e são questões que estão tendo problemas. Pela ação de Deus nos departamentos de investigação científica, porque todas as coisas têm que passar por os departamentos para ser investigado, tanto a nível de medicamento, como mesmo a nível de tratamento, de receitas e outras coisas. E orando, finalmente, os pedidos todos, orar pelos doentes, pelo sistema de saúde, porque é muita doença que está aparecendo, e doenças crônicas, dos quais eu também peço por mim, porque são doenças crônicas que a gente precisa aprender a lidar com elas, né? Mas lidando e orando e repreendendo, porque tem que ser, né? Então eu gostaria de orar agora por esses pedidos e por todos os pedidos da rádio e os pedidos daqueles que têm um programa e que precisa, né, da paz, da unção, da tranquilidade, da direção de Deus, porque às vezes nós falamos e falamos de uma maneira que não é aquela maneira correta de falar para as pessoas entenderem, e que isso também possa ser visto, que o Espírito Santo esteja direcionando até no falar, a no pronunciar as palavras e fazer as coisas adequadas ao nível de um sistema, de uma emissora, que tudo isso possa estar melhorando. Eu vou apresentar isso também hoje a Deus. Pai querido, eu apresento, Pai, todo esse sistema da medicina, de tratamento, de receituário, de atendimento aos enfermos, que o Senhor possa estar visitando o sistema em toda a área da saúde, para que tudo seja facilitado. Também, Senhor, pelos doentes, eu peço, Senhor, por cada um que tem problemas incuráveis, aqueles que estão nos locais que está ali, as pessoas não têm como nem sequer receber visita, nos UTI, CTI, outros lugares isolados. Ó Deus, que o Senhor possa estar, Deus, levantando aqueles que precisam ser levantados, aqueles que o Senhor tem ainda plano, que o Senhor tem projeto para eles,
que eu sei que o Senhor tem um projeto para nós, que tem um plano para cada criatura, e às vezes nós ficamos tão negligentes, não entendemos que o Senhor possa estar dando essa clareza e ressuscitando aqueles que estão morrendo e não estão, às vezes, se apercebendo que estão morrendo espiritualmente, e também outros que estão morrendo fisicamente, que o Senhor possa estar visitando, cuidando, dando um alerta, Senhor. Pai, eu te entrego, Pai amado, essa área, entrego a saúde, inclusive a minha saúde, meu Deus, e a saúde daqueles que eu sei que estão doentes. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que estão com cancro, outros estão mesmo desenganados, outras pessoas que a gente sabe que está orando, mas que não vai durar muito tempo. Que o Senhor possa estar preparando, Senhor, o povo, os doentes, para que eles possam se aproximar de Deus e que eles não perdam a salvação, que eles sejam ganhos pelo Senhor. Deus, eu apresento isso, Pai, que o Teu nome seja glorificado, honrado em todas essas situações difíceis que nós enfrentamos. Quero apresentar, Senhor, também todos os que têm programa na rádio Evangelizando Nações, todos os programas, Pai. Apresenta a vida de cada um, que o Senhor possa estar iluminando, guiando. Ó Deus, orientando como deve fazer, como deve falar. Ó Deus, dando os temas, as mensagens. Ó Pai, que seja realmente um trabalho mais a nível de qualidade e profissional, para que assim todos possam conseguir ouvir e sentir que realmente tem ali palavra, mas também tem unção. Ó Deus, tem conhecimento, tem também, ó Deus, a tática, a forma de expressar, que tenha também a didática para o ensino, que o conhecimento em todas as áreas, Senhor, que tudo é importante, que tudo isso, Senhor, seja realmente visto. Olha com teu olhar de misericórdia por cada situação, Senhor. Ó Deus, eu apresento, ó Deus, essa rádio, todos aqueles que fazem parte, os que estão, ó Pai amado, nos preparam, aqueles que, ó Deus, teve a ideia de conduzir, ó Deus, essa emissora, que o Senhor possa continuar iluminando, abrindo porta, direcionando, Pai. Eu apresento cada um, Senhor, cada programa, cada vida que faz parte. Ó Deus, também a família Evangelizando Nações, que o Senhor possa estar despertando para que o grupo possa realmente estar orando com unção, que os pedidos que são feitos sejam realmente colocados com clareza e que o Senhor realmente dê essa resposta, ó Pai, para que haja testemunho e assim, Senhor, o Teu nome está sendo exaltado e glorificado. É isso que nós queremos, Senhor. Que a Tua vontade seja feita. E que não é nosso querer, mas que possamos cada um de nós colocarmos à Tua disposição. Como eu, Senhor, tenho me colocado à disposição de Ti, Senhor, para que o Senhor possa estar me usando, alargando este ministério, alargando as tendas, para que outros possam ter oportunidades também, Senhor. Tanto de ser evangelizado, ensinado, como também de poder fazer algo para o Senhor. Eu te apresento também, Senhor, o meu projeto que é de completar, ó Deus, esta obra, concluindo ela, sendo abrangida dentro de uma conclusão de que preciso de fazer mais algo. Nem só falar, fazer as lives, mas que possamos ter, ó Deus amado, mais período com ensinamentos, com uma clareza, para que todos possam realmente se sentir preparados. Que o Senhor coloque nos corações o desejo de pessoas que queiram ser preparados, ensinados, discipulados para fazer melhor a tua obra. Que o Senhor possa estar levantando pessoas como levantou Timóteo, foi instruído por Paulo, para que ele pudesse estar instruído para fazer a boa obra do Senhor. Ó Deus, que a tua vontade seja feita sobre isso. Que o Senhor levante alunos, discípulos, para que sejam, ó Pai, preparados, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Eu oro e apresento. Eu apresento também a minha vida, esse tema, Senhor, que vou falar, que é um tema
político, às vezes polêmico, que os leva isso para um lado totalmente o contrário da tua palavra, mas é a tua palavra que permanece, é a tua vontade, Senhor, é que permanece, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor esteja realmente dando as palavras certas, para que tudo seja direcionado conforme o teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e apresento. Amém. Eu gostaria também de pôr uma música que ela é uma música que mexe muito comigo, porque ela fala de coisas que realmente é o que eu estou à espera. São as impossibilidades que nós temos de pensar, às vezes, que quando estamos passando por luta, a gente pensa, mas será se isso vai acontecer? E nós ficamos, às vezes, preocupados. E nessa preocupação, aí Deus não é como Deus tivesse parado e dizer, quando você despreocupar, eu vou atuar. Então, essa música ela fala exatamente sobre aquilo que Deus tem possibilidade de fazer na nossa vida.
Eu ouvido muitas músicas ultimamente sobre esses desafios que Deus faz na nossa vida e testemunho também que Deus faz, né? E graças a Deus, o Senhor tem me despertado em relação a isso. E agora eu gostaria de ler o primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo. Nós temos que começar do início para depois nós darmos o segmento daquilo que foi criado e evoluído. E é a evolução. A evolução hoje, como é que ela está? É uma pergunta que eu faço. Como é que está sendo a evolução da criação de Deus nos nossos dias? E diz aqui, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, treva cobria a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passando a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Então, isso foi o começo de todas as coisas. Mas temos aqui o versículo o 31, que fala de Gênesis, capítulo 1. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então Deus começou no primeiro dia e depois ele foi criando, dando ordem, até chegou o sexto dia. Então Deus criou todas as coisas. Agora, por que eu estou lendo sobre que Deus criou todas as coisas? É porque nós não podemos falar sobre alguma teoria acerca da criação sem poder termos as bases bíblicas. E como hoje eu quero começar a falar sobre evolucionista, o que é uma teoria evolucionista? A teoria evolucionista nós conhecemos quando nós estudamos nas escolas seculares, que isso é muito bem enfatizado, que o homem teve uma origem, é uma teoria de onde veio o homem. Só que essa teoria, ela não prova. Então, provar pelas escrituras que o evolucionismo é antibíblico. Mostrar que o evolucionismo carece de apoio da verdadeira ciência. Enfatizar o perigo que representa o ensino ateísta nas escolas seculares. Na teoria da evolução, que afirma que o homem evoluiu do macaco. Ensinar que, de acordo com as escrituras, o homem foi criado por Deus conforme a sua imagem e semelhança e que cada ser foi por ele criado segundo a sua espécie. Então, aqui nós estamos vendo que Deus criou as coisas organizadas, as coisas, cada uma nos seus lugares, as suas espécies. Então, a espécie humana, a espécie animal e a vegetal. Isso nós conhecemos e sabemos que tem as três. Mas nisso aí foi criada uma teoria que chama teoria evolucionista quanto à criação. Então, Deus criou as coisas tudo certo, mas o homem está tentando, dentro da ciência, descobrir algo para que o que Deus criou fique desprezado, não poder levar em conta. Então, quanto à origem do homem, o que a Bíblia diz quanto à origem do homem? A Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial, ou seja, que Deus criou cada criatura conforme a sua espécie. Gênesis 1, 24.
Eu li o 21, mas aqui né, no Gênesis 1:24 que fala sobre... acho que eu tenho a Bíblia aqui aberta, deixa eu ver aqui. No 7º dia ele criou, depois veio aqui a origem, já no capítulo 2, né? Então, aqui diz que isto quer dizer o quê? Que cada criatura, seja o homem ou o animal, foi criado conforme conhecemos hoje. Nós sabemos de uma coisa, mas nós temos que ter a certeza do que nós realmente já conhecemos, porque às vezes não conhecemos, mas não sabemos se realmente é a verdade. E é isso que às vezes faz confusão. Por que tem essa teoria da evolucionista? Por que surgiu isso? Eu acredito que isso surgiu na ciência para confundir a obra da criação, o plano de Deus para o homem, porque Deus criou o homem, criou a mulher, ele fez tudo, as coisas dos seus lugares e separado, e o homem quer fazer uma mistura. Então, no decorrer dos séculos, mas principalmente no século atual, muitas vãs filosofias falsas ensinam a teorias têm procurado lançar dúvidas sobre o relato bíblico da criação. Entre essas teorias, destaca-se a da evolução, concebida e alargada, difundida pelo naturalista inglês que chamava Charles Darwin, que ele já viveu até longo tempo, o tempo todo da vida dele, ele falava sobre isso e ele deixou isso bem claro e ele espalhou isso em livro. Ele viveu entre 1809 e 1889. Não bastante dado que, antes de morrer, ele tinha abandonado essa teoria, por ele pregada ao longo de sua vida. Hoje, ele é muito aceito e disseminado principalmente nos círculos universitários. Então, as pessoas conhecem porque sabem a história dele e vão em busca dos livros e acreditam no que está ali. Quanto à origem do homem, a teoria evolucionista tem como ponto de partida a afirmação de que o homem e os animais em geral procedem de um mesmo tronco. O que hoje o homem e animal são um somatório de mutações sofridas no decorrer do milênio. Em suma, o homem de hoje não era homem no princípio. Desse conceito surgiu o ensino estúpido de que o homem de hoje é um macaco em estágio mais desenvolvido. E para produzir maior confusão, a teoria da evolução coloca o início da vida humana na Terra há milhões de anos antes do tempo que a Bíblia indica, né, para o princípio da vida humana na Terra. A Bíblia nega a teoria evolucionista. É bom lembrar que, quando tratamos da evolução, estamos lidando com uma teoria, com a suposição e não com uma ciência que lida com dados e fatos concretos que possam ser provados. Se você ler uma síntese sobre a evolução, há de encontrar com muita frequência chavões tais como: crê-se que, admite-se que, talvez, possivelmente,
mais ou menos, etc. Assim, tão vulnerável e falha, consequentemente, o sistema que ela advoga não há de subsistir diante do argumento das Escrituras, conforme Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E diz assim, o versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então isso é o que está dizendo a palavra, não é? A palavra que diz, afirma o que já foi confirmado no capítulo 1 de Gênesis. Então, nós vemos aqui que a luz da revelação divina, através da Bíblia, o homem já foi formado homem. O chamado homem de o outro nome, ou o homem dá um outro nome, que é Heidelberg, não tem. São várias teorias, em si nenhum elemento, por menor que seja, capaz de provar que o homem no início tivesse as características de um macaco encurvado. O africano se eleva da estrutura, o pigmeu, o asiático de nariz achatado, o negro, com suas características distintivas, todas são variáveis comuns dentro da família humana. Assim também o homem da antiguidade variava de uma para outra e também se diferenciava de nós hoje em dia. Então nós temos aqui uma variedade, né, da teoria evolucionista. Aí nós vamos passar aqui para ver agora uma unidade de raça. Falamos aqui a Bíblia nega a teoria evolucionista. Por isso aqui é que nós podemos ver através da síntese que foi mostrada, né, e como a luz da revelação através da Bíblia. Agora, a unidade da raça humana, aqui é um outro tópico. O ensino bíblico, a partir do 1º capítulo de Gênesis, é que a raça humana descende de um só casal, Adão e Eva. Gênesis 1:28. A narrativa subsequente a este capítulo mostra claramente que as gerações que surgiram até o dilúvio permaneceram em contínua relação genética com o primeiro casal. De maneira que a raça humana constitui não somente uma unidade específica, uma unidade no sentido em que todos os homens participam da mesma natureza, mas também uma unidade genética e genealógica. Este fato é cristalino em Atos 17:26. Então, nós vemos que tem aqui, não é só em Gênesis, no início, mas tem a confirmação disso no livro de Atos dos Apóstolos. Muitos argumentos se somam em apoio à ideia bíblica da unidade da raça humana, dentre os quais se destaca as seguintes. Olha só a lista aqui de que se destaca da unidade da raça humana. Primeira, argumento teológico. Romanos 5:2 e 19, 1 Coríntios 15, 21 e 22.
indica a unidade orgânica da raça humana, tanto em relação com a primeira transgressão, como em relação com a provisão de Deus para a salvação da humanidade, da raça humana, das pessoas de Jesus Cristo. O segundo argumento é histórico. A tradição mais antiga da raça humana aponta decididamente para o fato de que os homens tiveram uma origem comum. A história das migrações dos homens tende a demonstrar que tem havido uma distribuição de população primitiva partindo de um só centro, isto é, de um mesmo lugar. E desse lugar foi distribuído, né? O argumento filosófico. Aqui nós estamos estudando todas as formas de que podemos descobrir a palavra, a verdade, tendo a palavra como verdade na parte, né, teológica, na parte histórica e o argumento filosófico, na filosofia, na história, na teologia, e vamos ver mais outros argumentos, né, que é da psicologia, da ciência, da formação das nações, né? Então, o argumento filosófico. Os estudos feitos em torno das línguas da humanidade indicam que elas tiveram origem comum. Por exemplo, as línguas indo-germânicas encontram suas origens em sua língua primitiva, né, primitivamente comum, da qual existe relíquia da língua como sânscrita. Também há evidência de demonstrar que o Antigo Egito, o elo da união entre as línguas indo-europeia e as semitistas, são os argumentos filosóficos. Agora, o quarto argumento da psicologia. A alma é a parte mais importante da natureza constitutiva do homem, e a psicologia revela claramente o fato de que as almas dos homens, sem distinção de tribo e nação, a que pertencem são essencialmente as mesmas. Possuem em comum os mesmos apetites, instintos, paixões, as mesmas tendências e, sobretudo, as mesmas qualidades, as mesmas características que só existem no homem. Então, esse é o argumento psicológico. Agora, o argumento da ciência, a ciência natural. Nós estamos estudando aqui o homem natural, aquele homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. O argumento da ciência é os mestres de filosofia comparativa formulam juízos comuns quanto ao fato de que a raça humana se constitui numa só espécie e que as diferenças entre as diversas famílias da humanidade são consideradas como variedades de uma espécie original. Quer dizer, uma espécie original e tem as suas variedades. Isso é o que diz a ciência natural. A ciência não afirma categoricamente que a raça humana procedeu de um só casal, mas a palavra de Deus afirma. Eles deduzem, né? Isso com toda a clareza em Atos 17, 26. A formação das nações é outra
agora já entra uma outra, né? Que é outro argumento, que é a formação das nações. Das gerações anteriores ao dilúvio, somente Noé e sua esposa, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e essa respectiva esposa escaparam e encabeçaram as gerações pós-diluvianas. Aí vem Sem, o que é? Cada um aqui está dando na sua forma, não é? Formando nações. Olha só, de onde veio as nações. Como é importante estudarmos isso. Podemos estudar aqui uma geografia dentro da história, e a história dentro da ciência, e a ciência dentro da psicologia, e a psicologia também com a filosofia, e juntamos tudo, colocamos a teologia. Sem, dos seus 5 filhos procederam os caldeus, que povoaram a região marginal do Golfo Pérsico, parte sul e sudeste da Península Arábica, uma província do oriente do rio Tigre, e ao norte do Golfo Pérsico a Assíria, às margens do rio Tigre. Sudoeste da Ásia Menor, a Síria, o território ao lado do Lago de Merom, ao norte da Galileia. Isso foi o Sem, né? Um dos filhos, né, de Noé. Aí vem a outra aqui, o Cão, né? Era Sem, Cão e Jafé. Agora estamos aqui no Cão. Vamos ver aqui a descendência de Cão. De onde ele veio? Como é que ele evoluiu? Cão. Sem descendente, povoaram as terras da África, da Arábia Oriental, da costa oriental do Mar Mediterrâneo e do grande vale do rio Tigre e Eufrate. Existe uma opinião de que alguns dos descendentes de Cão migraram para a China e que lá passaram para as Américas através do Estreito de Bering e do Alasca. Jafé. Dele descenderam as raças arianas ou indo-europeia, os italianos, franceses, espanhóis, formando assim o povo latino. Seus descendentes povoaram também a Índia, Pérsia, Iugoslávia, Áustria. Deles descenderam ainda os celtas, os alemães e os eslavos, que emigraram para as ilhas britânicas, Gales, Escócia, Islândia. Algumas das tribos germânicas emigraram para a Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha Ocidental, Bélgica e Suíça. Aqui está as diferentes Sem, Cão, Jafé, cada um com seus descendentes, nos lugares por onde foram, aonde eles abrangeram geograficamente, e ali formaram as nações. Então aqui está falando sobre a formação das nações, de onde elas vieram. Foi dessa descendência, né, de Noé. Então, o terceiro tópico do que nós estamos estudando sobre o evolucionismo, o homem foi criado, segundo Gênesis 1, 26, 27 e 2, 7, que eu já li, a Bíblia nos apresenta um duplo relato da origem do homem, harmônico entre si. Ambos estão em Gênesis. Portanto, desse texto e de todos os contextos que trata da obra da criação, conclui-se que a criação do homem foi precedida
decidida por um solene conselho divino. Antes de Moisés tratar da criação do homem com maiores detalhes, ele nos leva a conhecer o decreto divino quanto a essa criação nas seguintes palavras: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. A igreja geralmente tem interpretação, o verbo façamos, no plural. Para provar a autenticidade da doutrina da Trindade, alguns eruditos, porém, são de opinião que esta palavra expressa o plural majestático. Outros a tomam como plural de comunicação, no qual Deus inclui os anjos em diálogo com ele. Todavia, outros a consideram como o plural de autoexortação. Tem-se verificado, porém, que essas três últimas opiniões são contrárias àquilo que pensa e expressa os pensadores e teólogos mais conservadores. Esses são como a igreja crê que o plural façamos é uma alusão direta à Trindade divina, em conselho para a formação do homem. Então, assim foi dividido, né? Corpo, alma, espírito, né? E é assim que isso é feito como na antropologia, como sendo a ciência. E eles falam também na antropologia da criação, da formação humana. A criação do homem é um ato imediato de Deus. Alguma das expressões usadas no relato da criação do homem mostra que ela aconteceu de uma forma imediata, ao contrário do que aconteceu na criação dos animais, seres, coisas da criação em geral. Por exemplo, leia Gênesis 1, 11 e 20 e compreenda como Gênesis 1, 27. Então, vai fazer uma ligação a Gênesis 1, 11 e o 20 e o 27. E está tudo lá, né? E agora, qualquer índice de mediação na obra da criação que se acha contida nas primeiras declarações referentes à criação das aves, dos céus e dos seres marinhos existente na declaração da criação do homem. Isto é, Deus planejou a criação do homem, levando-as a efeito imediatamente. Note que isto é contrário ao que ensina o evolucionismo. Então, o homem foi criado imediatamente por Deus. Deus fez a moldura, soprou nas narinas e foi ali, aconteceu. Mas o evolucionismo diz que não, isso foi uma espécie, depois foi criada, foi até chegar no homem. Então, quer dizer, eles colocam uma coisa assim, muito a longo prazo, e não é isso que a Bíblia está dizendo. O homem foi criado segundo um tipo divino. Então, por isso que somos a imagem de Deus, né? A respeito os demais seres, lemos que Deus criou segundo a sua espécie. Isto quer dizer que ele possui formas tipicamente próprias de suas espécies. O homem não foi criado assim. Note que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não disse para os animais que
nos animais era a semelhança dele. Deus disse para o homem. Isso tem que ficar bem claro, né? Que o homem, o ser humano, tem a semelhança de Deus. Assim, em todo o relato bíblico, o homem surge como um ser que recebeu de Deus cuidado especial na sua criação no princípio. Então Deus disse, vou criar o homem. Aí depois ele achou que o homem precisava de mais alguma coisa. Aí ele tirou uma costela e fez a mulher. Mas isso tudo foi obras imediatas, não de vamos criar uma forma aqui de surgir para que aumente. Não, ele já fez a obra perfeita. As coisas que Deus faz é perfeita. Os elementos da natureza humana se distinguem. Vemos a distinção clara lá em Gênesis 2 e 7. A origem do corpo e da alma. Elementos espirituais do homem. O corpo foi formado do pó da terra, material pré-existente. Na criação da alma, no entanto, não foi necessário o uso de material pré-existente, mas sim a formação de uma nova substância. Isso quer dizer que a alma do homem foi uma nova criação de Deus. Deus tinha criado céus, terra, mar, tudo, separou tudo, depois ele diz, agora eu vou criar o homem. Então não tem nada de dizer que o homem veio de uma espécie lá do animal, do macaco. Não tem isso, porque Deus falou, agora eu vou criar o homem, assim como ele criou as outras coisas, né? A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e o homem foi feito alma vivente. Olha só que coisa maravilhosa, que milagre, hein? O nosso Deus é um Deus mesmo admirável. Nós vamos admirar em tudo. O espírito do homem. O espírito é o âmago e a fonte de vida humana. Enquanto que a alma possui essa vida e lá dá expressões por meio do corpo, assim a alma e o espírito encarnado, né? A alma sobrevive à morte, porque o espírito adota de capacidade. Por isso a alma e o espírito são inseparáveis. A alma do homem. A alma é uma entidade espiritual incorpórea que pode existir dentro de um corpo ou forma dele. Apocalipse 6, 9. O corpo do homem, dos 3 elementos que formam o ser humano, corpo é aquele sobre o qual a Bíblia menos fala. Contudo, à luz daquilo que a Bíblia apresenta, o que se sabe é que o corpo humano é o instrumento, o tabernáculo, a oficina do Espírito. Isso está confirmado em 1 Coríntios 5, de 1 a 4 e 1 Coríntios 6, 19. Ele é o meio pelo qual o Espírito se manifesta, age no mundo visível e material. O corpo é o órgão dos sentidos e o laço que une o Espírito ao universo material. Olha como é importante a obra que Deus fez. A separação que ele faz aqui das coisas, como funcionam. Os filósofos pagãos falavam do corpo com desprezo e consideravam-nos um empecilho ao aperfeiçoamento da alma, pelo que almejava o dia quando a alma estaria livre de suas complicações, roupagem, porém, as Escritura trata do corpo do homem como uma obra de Deus, o qual
deve ser apresentada como oferta a Deus. Romanos 12:1 é um versículo bem conhecido, né? E nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus e alcançar a sua maior glória na ressurreição, a vinda de Jesus. A vinda dele tem muitos versículos na Bíblia que fala sobre a vinda de Jesus. Em Jó 19:25-27, 1 Coríntios 15:1, João 3:2. O homem, a imagem e semelhança de Deus. Agora, nós já falamos sobre evoluções, de criações, como é que foi feito, de onde veio as nações. Tudo foi criado por Deus, mas as nações já teve uma origem de cada um dos filhos de Noé. Teve que ter homens para fazer alguma coisa e surgir as nações. Aí já veio realmente um resultado que para os evolucionistas isso também faz parte da evolução. Mas nós sabemos que foi Deus que criou o homem, então não é uma evolução e sim uma criação verdadeira. O homem, a imagem e semelhança de Deus, que está lá em Gênesis 1:26-27. É um dos ensinos cardeais da Bíblia. É o que o homem foi criado, a imagem e a semelhança de Deus, para amá-lo, obedecê-lo, segui-los. Vestígios desta verdadeira se encontra nos escritos de grande vulto, até mesmo da literatura gentílica dos gentis. Homem, uma definição, que é o homem. O homem vive, né, no latim, o homem é a criação de Deus. Vem do latim homo, palavra que, segundo a opinião de alguns filósofos, vem de humus, terra. No hebraico, língua original. No Antigo Testamento, Adam, nome dado ao princípio homem, Adão. É traduzido por aquele que tirou sua vida da terra. Em abril de 1985, um professor que chamava Lia, a professora que chamava Lilia Cohen, pesquisadoras da NASA, agente espacial dos Estados Unidos e descendente da Universidade de San José, na Califórnia, surpreendeu o mundo científico com a afirmação da descoberta de que a vida humana na Terra começou em estratos de uma argila muito fina e branca, o caolin usada na indústria como branqueador de papel e isolante térmico. Avancemos muito nesse terreno, disse a pesquisadora. Falta-nos ainda a prova definitiva, mas já conseguimos o bastante para saber que estamos no caminho certo. Acrescentou a doutora Cohen. Se tivesse que apostar uma resposta, ficaria com a teoria de argila. Escreveu o astrônomo americano Carl Sagan, autor do best-seller Cosme. A argila pode ser comparada a uma fábrica de vida, acrescentou em Glasgow, na Escócia. E o bioquímico Graham Kyrie Smith. Aquilo para os cientistas e pesquisadores, mesmo os mais moderados, ainda é uma incerteza. Para o crente na Bíblia é uma plena certeza.
o homem foi formado do pó da terra, conforme Gênesis 2:7. O homem, imagem de Deus. O termo imagem de Deus relacionado ao homem fala da indelével constituição do homem como um ser racional e como um ser moralmente responsável. A imagem natural de Deus gravada no homem consiste dos seguintes elementos: o poder de movimento próprio, o entendimento, a vontade, a liberdade. Nesse particular está a diferença marcante entre o homem e os animais irracionais. O primeiro ponto que serve de distinção entre o homem, aqui está os animais irracionais e a consciência própria das escrituras terrenas. Só o homem tem o dom de fixar em si mesmo o pensamento, e isso faz consciência da sua própria personalidade. A faculdade que ele tem de proferir promete União, o Estado, né, europeu, abre um abismo intransponível entre eles, os animais irracionais. Nenhum animal jamais pronunciou eu. E a razão é que eles não têm consciência própria. Então aqui nós não vamos terminar, porque temos aqui algumas perguntinhas e o tempo já foi. Aqui a pergunta vai ficar no ar, depois na próxima eu vou terminar e retornar a fazer essa mesma pergunta. A evolução é fato comprovativo ou é teoria? É uma primeira pergunta. Na antiguidade, havia alguém que ensinasse essa teoria? Sim, já havia. Em tempos recentes, quem foi o maior e mais famoso proponente dessa teoria? Eu já disse o nome no início aqui, a pergunta vai ficar no ar, só na próxima vamos responder. Aceitando a teoria da evolução, o que acontece com a fé em Deus na Bíblia? Continuar crendo, né? Qual é a diferença entre espécie e raça? E na próxima nós vamos dar continuidade, repetir essas mesmas perguntas e vamos trabalhar com elas também. Nós vamos terminar o outro ponto, que é o ponto que é onde nós paramos, né? Sobre o homem, a imagem e semelhança de Deus, que não foi dado todo o ponto, né? Então nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de poder falar as coisas que está ligado à ciência, está ligado à psicologia, à filosofia, à teologia, e está ligado à criação e como surgiu, também a descendências e como foi formado as nações, no qual nós hoje temos uma responsabilidade de estarmos orando por esses povos todos, por a diferença de língua, de povos e raça que existe, e que o Senhor prometeu de estar com todos esse povo, guardando, livrando, salvando. São povos diferentes, mas têm uma alma vivente, e o Senhor está interessado que essas almas sejam transformadas, libertas, que os pensamentos sejam pensamentos limpos e edificantes. Ó Deus, eu te peço a tua bênção e te agradeço por todo esse período que falamos aqui, por essas palavras, por esses conhecimentos de ciência, que precisamos tomar conhecimento para poder sabermos o que nós sabemos, para poder responder perguntas e conviver e lidar com outros povos, com outras línguas e em países diferentes.
No nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Senhor, por essa oportunidade, por esta rádio, por esta emissora, que o qual nós usamos para transmitir a tua palavra. Que o Senhor esteja cada dia abrindo porta e prosperando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pronto, ficamos por aqui e vamos divulgar.